Bem-vindos ao Bekim Balacha 7, Shiur número 17. A gente está seguindo o Siman Kuf Samechet 168. Agora a gente está começando um assunto novo. Quer dizer, a gente falou no Shiur anterior a introdução ao assunto, que é o que a gente faz com um pão que foi cozido ou frito, etc. Então, hoje, Bezat Hashem, a gente vai começar esse assunto. A gente está na Halakha 41. Quem tem o livro, a gente está na página 37 do livro. Então, fala aqui a Halakha que se a pessoa vai pegar e cozinhar ou fritar um pedaço de pão, então a Halakha de qual é a brachá depende do tamanho do pedaço, como a gente citou isso na introdução desse tema. Então, ele falou, se os pedaços que ele fritou ou cozinhou são maiores do que kazait, então eles mantêm a brachá de Hamotzi Lechem Min Haaretz. Então, o pedaço que é maior do que kazait, mesmo que ele foi cozido ou frito, etc., ele mantém a brachá de Hamotzi Lechem Min Haaretz, e depois, se a pessoa comeu mais que kazait desses pedaços, ele faz a Birkat Hamazon. E aí aqui, indiferentemente de qual é a forma ou não, quando é um pedaço que ele é maior do que kazait, ele não perde a brachá dele. Agora, se todos os pedaços eram menores do que kazait, então aí a brachá correta é borei minei mezonot e ala michia, brachá men shalosh, achat men shalosh. Então, se os pedaços são menores do que kazait, então, por quê? Uma vez que eles são pequenos e eles passaram pelo processo de cozimento, então eles acabam perdendo a brachá. E aí isso é válido mesmo que ele ainda mantenha a forma de pão, que como a gente falou na introdução, quando passa pelo processo de cozimento, ele, se é menor do que kazait, ele perde a brachá e vira boré miné mezonot. E nesse caso, mesmo que a pessoa comeu o shiur de kviut seudah, quer dizer, o que a gente falou anteriormente, a quantidade equivalente a 4 ovos, que seria cada ovo 54 gramas, 216 gramas, ele ainda assim faz só boré miné mezonot e ala michia. Por quê? Ele falou, já que esse pão agora foi cozido e ele perdeu a brachá, ele é considerado como algo cozido, como um macarrão. E por isso, mesmo que ele comer grande quantidade, mantém a brachá de borei miné mezonot e ala michia. Então, bom, isso é a halakha aqui, a halakha 41. Vamos agora, Bezat Hashem, para a nota. A nota aí no livro 250. Então, o motivo dessa halakha, como foi explicado na, na introdução desse tema, no shiur que a gente falou no shiur de ontem, na introdução, a gente trouxe que, assim, a halakha no Shulchan Aruch, baseado na Gemara, na Masechet Brachot, no Daf Lamed Zayin, o Tosfot ali, e especialmente de acordo com o Rabbeinu Yonah, como foi trazido na introdução. Então, isso, na verdade, o que a gente falou, essa halakha 41, é basicamente o primeiro ponto da introdução. A gente só repetiu. Agora, aqui na nota ele traz que mesmo que eu tenho vários pedaços que na hora que ele foi cozinhar, eles acabaram se juntando, grudando um no outro, e formaram um pedaço que é maior do que kazait, isso não muda a halakha. Eu continuo considerando cada pedaço em particular. Se cada pedaço em particular era menor do que kazait, então eles perdem o status do Hamotzi Lechem Min Haaretz, já que ele passou pelo processo de cozimento ou fritura. Então, por mais que eles se juntaram, e agora eu tenho um bloco ali, alguma coisa, de vários pedaços grudados um no outro, e o pedaço grandão tem mais do que kazait, mas já que cada pedaço pequeno
não tinha kazait, ele perdeu a brachá, ele virou borei mine mezonot, isso mantém borei mine mezonot. Isso é consenso, assim, o Mishnah Berurah traz, o Kaf HaChaim também. Agora, se durante o processo de cozimento eu tinha um pedaço que ele era menor do que kazait, e aí com o processo de cozimento entrou água nele, ele acabou inchando e ele virou maior do que kazait, mesmo assim ele perdeu o status, porque já que no começo do cozimento ele era menor do que kazait, e eu comecei a cozinhar, ele perdeu o status dele de Hamotzi Lechem Min Haaretz, isso que ele aumentou e virou maior do que kazait, não muda e ele mantém o status de borei mine mezonot. Assim, os poskim trazem, o Mishnah Berurah e o Kaf HaChaim. E da mesma maneira, ao contrário, se era um pedaço que era maior do que kazait, e por causa do processo de cozimento ele acabou encolhendo e ficando menor do que kazait, está escrito que eu vou atrás de agora e ele fica borei mine mezonot. Aí vocês vão perguntar, mas peraí, agora você acabou de falar, eu vou atrás do começo, que ele era menor do que kazait. Agora você me falou, eu vou atrás de agora, a princípio um está contradizendo o outro. A resposta é simples, não é uma contradição. Eu não vou nem atrás do começo, nem atrás do final. Se tem algum momento onde ele é menor do que kazait e ele passou pelo processo de cozimento, então ele perde a brachá. Então, o que era menor do que kazait perdeu a brachá antes de formar kazait. O que era maior do que kazait, enquanto ele era kazait, ele estava encolhendo, ele ainda era Hamotzi Lechem Min Haaretz. Na hora que ele encolheu, ele virou um pedaço menor do que kazait, que está sendo cozido ou frito, por isso ele perdeu a brachá e virou borei mine mezonot. Então, tanto em um caso como no outro, eu faço borei mine mezonot. Agora, o Manot, ele traz o safek do Pri Megadim, que o Biur Halacha cita isso, que se na hora que ele cozinhou, eles eram pedaços maiores do que kazait. Mas depois ele foi cortado em pedaços pequenos, quer dizer, no começo ele era um pedaço maior do que kazait. Então, e depois ele foi cortado em pedaços pequenos. Isso se chama que ele perdeu a importância e virou borei mine mezonot, ou ele mantém, já que na hora que ele foi cozido ou frito, ele era um pedaço maior do que kazait. O Pri Megadim fica na dúvida e ele não chega numa conclusão. Ele fica ali em aberto. Ele fica na dúvida o que fazer. O Even HaOzer e o Hazonish, ambos dizem que não, já que você cortou em pedaços pequenos, ele perde a brachá e ele fica borei mine mezonot. Porém, o Hazonish, ele quando traz isso, ele fala, mas depende um pouquinho, porque se a pessoa corta na hora de comer, ele falou, senão o que eu vou falar? Que só se faz a Hamotzi Lechem Min Haaretz, se ele for engolir o kazait inteiro, então quer dizer, se ele corta logo antes de comer, isso obviamente não faz ele perder a brachá. Porque senão eu vou ter que falar que para ser a Hamotzi Lechem Min Haaretz, ele precisa pegar um kazait inteiro e colocar na boca de uma vez. Então, fala o Hazonish, que tudo isso que ele fala de perder a brachá em relação a se ele corta para deixar ele assim, e só depois de algum tempo é que ele vai vir para consumir essa comida, e não quando ele corta ela na hora do consumo. O Kaf HaChaim, ele deduz da linguagem do Shulchan Aruch Harav, do Rav Zalman, que ao contrário, uma vez que na hora que ela foi cozido, ele tinha mais do que kazait, quer dizer que o processo de cozimento não fez ele perder a brachá. Depois que passou o processo de cozimento e ele não perdeu a brachá não vai sair de Hamotzi, ele continua sendo Hamotzi Lechem Min Haaretz. Tem alguns outros poskim que trazem, assim, igual o Kaf HaChaim, o Birkat HaBait, o Piskei Teshuvot traz essas opiniões. Então, que fala que ele mantém a brachá de Hamotzi Lechem Min Haaretz.
Bom, em relação à prática aqui, o Alachá Brurá, ele traz ambas as opiniões, quer dizer, a opinião do Eben Alzer e do Chazon Ish de um lado, a opinião do Kaf HaChaim em nome do Shulchan Aruch Harav do outro, e ele fala, bom, a gente tem aqui uma machloket, e aí por isso fala o Alachá Brurá, o ideal é que a pessoa se cuide para, quando for fazer a brachá de Hamotzi Lechem Minaretz, pegar um pedaço que é maior do que Kazait, faz a brachá de Hamotzi Lechem Minaretz, e só depois ele cortar, e aí ele pode fazer Hamotzi de acordo com todas as opiniões, sem entrar em machloket. Então, falou, essa é a melhor saída. Então, se ele já cortou, e agora ele não tem, o ideal é que ele faça a motzi em outro pão, e aí faz a motzi no outro pão, isenta com outro pão, e aí pode comer esse tranquilo. Se ele não tiver outro pão disponível, já que a gente tem aqui machloket, e a gente falou, olha, em casos de safek, se faz borei mine mezonot, então essa é a alternativa, quer dizer, o que ele vai fazer aqui? Ele não tem outro pão, não tem como fazer. Aqui não adianta comer grande quantidade, porque não existe kviut seudah. Então, vai ter que ficar no safek, fazer borei mine mezonot, mas esse assunto, ele falou, ele termina ali em tzarich yun, ainda precisa verificar mais, entender, se aprofundar melhor, mas a gente não consegue sair de machloket aqui. Então, isso foi a Alachá 41. Então, agora vamos, Bezat Hashem, Alachá 42, que se ele cortou o pão para cozinhar ou fritar, e agora, no caso anterior, a gente tinha falado se todos os pedaços têm mais do que kazait, ou todos os pedaços têm menos do que kazait. Agora a gente vai falar o que ele faz quando ele tem variado. Alguns pedaços têm mais do que kazait e outros pedaços têm menos do que kazait. Então, fala aqui, se alguns pedaços, pelo menos um pedaço, tinha mais do que kazait, o correto é que ele faça a mutzi nesse pedaço grande, com isso ele isenta tudo. Se ele não vai comer esse pedaço grande e vai comer só os pedaços pequenos, ele faz a brachá de borei mine mezonot. Quer dizer, o pedaço grande é a mutzi, o pedaço pequeno é a mezonot. Se ele vai comer tudo, ele faz a mutzi no pedaço grande e isenta tudo. Se ele for comer só os pedaços pequenos, ele faz a brachá de borei mine mezonot. Essa é a alachá 42. Agora a alachá 43, a gente vai mudar um pouquinho o assunto. Quer dizer, mudar. A gente ainda continua nisso, mas agora a gente vai falar de um pão que não passou pelo processo de cozimento ou fritura, e sim, simplesmente o pão foi despedaçado em pedaços pequenos, que foram colocados ali numa tigela, num prato fundo, etc. E aí ele colocou eles ou com mel, ou algum outro molho, sopa, etc. E aí, quer dizer, sopa que a gente está falando aqui é no Kli Sheni, porque se for no Kli Rishon, aí é considerado como cozimento. Mas aqui, então, no Kli Sheni, ele pegou e colocou uma sopa, mel, alguma coisa assim, então aí depende. O que é o depende? Falou assim, se os pedaços são maiores do que kazait, a brachá se mantém a motzi. Então, igual a gente falou atrás, no caso de cozimento, se quando é cozido em pedaços maiores do que kazait, não perde a brachá, aqui que nem cozido é, só eles foram ali, eu coloquei vários pedaços e grudei eles com mel ou com alguma outra sopa, etc. Então, eles mantêm a brachá de Hamotzi Lechem Min Haaretz. Porém, se os pedaços eram menores do que kazait, aí como a gente disse na introdução, aqui depende um pouquinho. O que quer dizer depende um pouquinho? Se eles ainda mantêm a tzurá, a aparência de pão, então eles continuam sendo Hamotzi Lechem Min Haaretz. Se eles perderam a aparência de pão, aí eles viram borei mine mezonot e brachá achat men shalosh. Então, esse é o que a gente tinha citado o psak do Shulchan Aruch, aqui no Siman Kuf Samechet Saif Yud, baseado no Rabbeinu Yonah, que a gente falou na introdução,
Esse é o segundo caso do Rabbeinu Yonah, quer dizer, e aí aqui a gente tem uma diferença, que o quê? Um pedaço menor do que kazait, que foi cozido, a gente fala que ele sempre perde a brachá. Aqui que não foi um processo de cozimento, e sim foi um processo só de ficar de molho no kli sheni. Então aqui a gente fala que depende se ele manteve a aparência de pão ou não. Se ele mantém a aparência de pão, ele continua sendo Amotzi Lechem Min Haaretz. Se ele perdeu a aparência de pão, aí ele vira a brachá de Boré Mine Mezonot. Então isso foi a Halachá 43. E aí quer dizer, aqui a 43 eu tenho, o pão foi despedaçado, foi colocado dentro da sopa, mas a sopa é kli sheni, não cozinha ele. Agora, eu tenho uma machloket nos poskim, se irui kli rishon mevashel. O que é irui kli rishon? Quando eu pego eu tenho uma panela, uma jarra que estava no fogo, uma panela, uma chaleira que estava no fogo, eu esquentei no fogo. Então essa panela é kli rishon. Agora está fora do fogo, ela está na minha mão. Eu seguro ela e eu derramo a água dela direto em cima de alguma coisa. Isso nos poskim é chamado irui kli rishon. Por quê? Ele falou, ele já saiu, a água saiu de dentro do kli rishon, mas ainda não entrou dentro do kli sheni. E aí a machloket nos poskim, se irui kli rishon é considerado como kli rishon ou é considerado como kli sheni. Então, tem poskim que falam, não, enquanto ela está no ar, ela ainda é considerado como kli rishon. E outros poskim falam, não, está no ar, ela já não é mais kli rishon, ela virou, já deixou de ser kli rishon, virou como kli sheni. E aí a gente tem machloket, os poskim, tanto em halachot Shabbat, como em outras halachot, como proceder nessa situação. Então agora esse é o nosso caso. Se eu peguei uma chaleira, fervi a água ali, peguei a água quente e joguei ela direto em cima do pão que estava ali despedaçado em vários pedaços pequenos. Então, para os poskim que falam que iruia como kli rishon, se chama que esse pão é cozido. Aí se os pedaços eram menores do que kazait, ele teria que fazer a brachá de boré mine mezonot. Mas para os poskim que falam que não se chama pão cozido, então é igual a Halachá 43, que a gente falou que se o pão não perdeu a aparência, a brachá dele se mantém Amotzi Lechem Min Haaretz, mesmo que ele sejam pedaços menores do que kazait. Então, se ele fez isso, agora ele está numa dúvida. E aí, quer dizer, o que acontece? Se ele tem pedaços maiores do que kazait, ele pode fazer neles Amotzi Lechem Min Haaretz, acabou. Tem pedaços maiores do que kazait, faz Amotzi Lechem Min Haaretz e garantiu, porque eles são Amotzi de um jeito ou de outro, com cozimento ou sem cozimento, etc., eles são Amotzi. Mas se ele não tem, todos os pedaços ali eram menores do que kazait, aí os poskim trazem que ele não tem muito como sair de safek. E por isso a conclusão na halachá em cima é que ele pega um pão comum, faça nele Amotzi Lechem Min Haaretz e com isso isenta esse pão. Por quê? Ele falou, se esse pão é Amotzi, então o Amotzi que ele fez no outro valeu para esse. E se esse pão virou mezonot, mas o Amotzi que ele fez para o outro, isenta tudo que faz parte da seudá, então também serve para esse pão. Então, essa é a conclusão do Mishnah Brura. Já que eu tenho machloket aqui, eu tenho safek, e você tem poskim que falam que irui cozinha, e aí esse pão é cozido, e aí pedaços menores que kazait virou mezonot. Você tem poskim que falam que irui não cozinha, e aí ele não virou boré mine mezonot, já que o pão ainda não perdeu o formato, a aparência de pão. Então, por isso, aqui nesse caso, ele tem que fazer a motzi e sair da dúvida, para evitar comer esse pão, já que eu tenho dúvida se ele foi cozido ou não. Hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém. Chazak u Baruch para todos.